Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 4 de janeiro, quinta-feira antes da Epifania. Então, temos a alegria de convidar você, convidar sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, hoje refletindo o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo do 35 ao 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando para ele, vendo que o estava seguindo, Jesus perguntou: O que estais procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde eles moravam, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar-se com seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, amadas irmãs, o Evangelho de hoje chama a nossa atenção sobre a importância de nos tornarmos íntimos de Jesus. Então perceba que o próprio Evangelho começa falando dos 2 discípulos de João que passaram a seguir Jesus depois que João apontou como o Cordeiro de Deus. No relato, desenhava-se o momento em que João sairia de cena para a entrada de Jesus na história. Tudo acontece de forma natural. João estava com esses 2 discípulos quando Jesus passa e olha, e o olhar do profeta paira sobre ele. Então, maravilhados, João busca dentro de si algo que define Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Caros irmãos, queridas irmãs, João se refere a Jesus como Cordeiro porque ele sabia que Jesus seria sacrificado pelos pecados da humanidade. No Antigo Testamento, sacrificava-se Cordeiro para pagar os pecados do povo. Então Jesus tomou para si o lugar do Cordeiro, pagando com seu sangue os pecados da humanidade. Vendo os 2 discípulos de João caminhando atrás dele, Jesus pergunta: O que estáis procurando? Eles responderam com outra pergunta: Rabi, ou seja, mestre, onde moras? E Jesus não diz onde mora, mas lhe faz um convite: Vinde ver. Amados irmãos, queridas irmãs, a expressão vinde ver não significa que Jesus estivesse convidando aqueles 2 discípulos a conhecer um local físico. Afinal, Jesus era itinerante, não tinha casa. Ele mesmo afirmaram: o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Lá no Evangelho de Mateus está citando isso. Portanto, vinde ver significa fazer a experiência com ele. É como se Jesus quisesse dizer a eles: venha, fique comigo e verás onde moro e quem eu sou. Foi o que os 2 discípulos fizeram. Eles foram com Jesus, conheceram o seu cotidiano e nesse convívio descobriram quem era Jesus e falaram dele aos outros. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, encontramos nesse texto do Evangelho de hoje 3 mensagens importantíssimas para cada um de nós. Primeiro, João Batista, que cumpria a sua missão de profeta, apontando aos seus discípulos Jesus Cristo, o verdadeiro caminho para que eles o ouvissem, acreditassem e buscassem. Ele não procurou reter os seus discípulos, muito pelo contrário, mostrava-lhe que Jesus era o único que podia salvá-los. Portanto, João Batista aponta o caminho da verdade para os discípulos que desejavam ter uma experiência com Jesus e queria saber onde ele morava. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, nós também precisamos ter consciência do que buscamos, a quem buscamos e o que desejamos. A segunda mensagem é os discípulos.
Eles não duvidaram, mas escutaram a mensagem e reconheceram a verdade. Ou seja, saíram em busca de Jesus. Não ficaram presos a João Batista. Jesus os acolheu, porém primeiro perguntou-lhe o que eles procuravam. Não os prendeu, não os forçou apenas, fez com que eles tivessem consciência do que desejavam os seus corações. O que estáis procurando? Somente depois foi que Jesus os chamou. Vinde ver. Então eles foram por livre e espontânea vontade. Nós também não podemos assim forçar ninguém a nos seguir e simplesmente fazer o que nós queremos. Devemos ter na nossa mentalidade o mesmo ensinamento de Jesus. E a terceira mensagem é, no nome, a missão. Assim como Jesus mudou o nome de Pedro para Cefas, que quer dizer pedra, ele também poderá mudar o nosso nome, nos redimensionar, nos reestruturar, nos transformar, ou seja, transformar o nosso corpo, a nossa mentalidade, o nosso espírito, a fim de que estejamos ajustados e ajustadas ao plano de Deus na edificação do seu reino. Então Jesus sabe quem somos nós. Sabe para quê? Porque nós viemos ao mundo. E é o Espírito Santo que nos revela tudo isso. Só Ele conhece qual é o propósito do Pai a nos criar e tem poder também para, em qualquer momento da nossa vida, fazer as mudanças e transformações de que nós precisamos. Portanto, caríssimos irmãos, queridas irmãs, qual das três mensagens é hoje importante para você seguir como exemplo? Releia de novo esse Evangelho e se pergunte, qual dessa mensagem é tão importante para a minha vida? Para que eu possa assim verdadeiramente seguir o verdadeiro Mestre. Colocar Jesus em nosso coração. Então seguir Jesus é ter essa mudança de vida. Aderir ao seu projeto, ser um anunciador, assim como João Batista foi. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Pai para nos fazermos permanecer sempre junto a seu Filho Jesus. Jesus enviado por Ele para realizar todas as nossas esperanças de salvação. Que possamos assim, amados irmãos e irmãs, termos essa permanência firme e, sobretudo, reavivando a nossa fé. Assim seja. Amém. Desejo assim, meus irmãos e irmãs, que desça sobre todos vós, sobre você, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém. Então, que vocês tenham realmente uma santa e abençoada quinta-feira, uma quinta-feira cheia das bênçãos de Deus. Amém.